E aí galera, bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com um ex-jogador de futebol e agora ele virou professor. Dois rumos totalmente diferentes. Seja bem-vindo, professor Alexandre. Obrigado a todos aí, o pessoal que está acompanhando, né? É uma honra estar com vocês, né? Contar um pouco da minha história, do que eu passei, tanto no futebol, agora como professor. Acho que só vai contribuir com a formação de vocês, né? Tá, então vamos começar. Primeira pergunta, como que foi o seu primeiro contato com o futsal assim? Você já assinava ser jogador ou tipo, foi em família que você quis realizar? Não, em casa nós somos em 3 meninos e uma menina. Eu sou mais velho, né? Depois mais 3 meninos, a menina é a caçula. E meu pai foi jogador de futebol também, mas amador, né? Modéstia à parte, jogava bem pra caramba, mas nunca falou muito sobre ele. E nunca cobrou nada de nós também. E a nossa infância foi só bola. A gente nasceu numa cidade bem pequenininha, Pato Bragado, no oeste do Paraná. E a gente passava o dia todo jogando bola. Então as coisas foram acontecendo assim, sem a gente programar nada, né? Fomos crescendo, com 12, 13 anos, fomos num campeonato em Londrina, disputamos contra equipes de Curitiba, vencemos eles, né? Tinha 3 equipes de Curitiba, era o Pinheiros Futebol Clube, que hoje não existe mais, virou Paraná Clube, né? Fundiu ali com o Colorado, e ganhamos o Curitibano também, e aí o pessoal ficou de olho na gente, né? Eu, meu irmão e mais 2 colegas meus lá da cidade. Foram falar com os meus pais para a gente já morar em Curitiba. Daí meu pai achou que era muito novo ainda para sair lá do oeste do Paraná, morar em Curitiba, e não deixou a gente sair. Eles possam continuar, vai ir para o Flamengo, né? Então, aí passaram mais uns 2, 3 anos, né? Eu já estava com 16 para 17 anos e fizemos um amistoso com um time de Londrina, onde tinha um olheiro do Flamengo. E ele gostou do meu jeito de jogar, do meu irmão e 2 colegas nossos ali. E fomos para o Rio fazer a peneira lá no Flamengo e graças a Deus passamos na peneira e foi tudo muito rápido, sabe? Foi no final de ano, assim, a gente foi para lá e eu nos juniores, meu irmão e o outro colega no juvenil, né? Na categoria antes do profissional. E aí foi tudo muito novo pra gente, porque nunca tinha saído de casa, assim, pra tão longe, né? Meu pai não tinha deixado a gente ir pra Curitiba, imagina, depois de morar no Rio de Janeiro. E fomos. E eu lembro que eu namorava uma menina já fazia 2 anos, né? E eu não pude me despedir dela, porque na época eu não tinha celular, não tinha nada, era só no telefone de casa mesmo, né? E ela estava na praia com os pais dela e eu tive que ir embora sempre dando um tchau para ela, né? E chegamos lá no Flamengo, aí foi uma mudança muito grande assim, na nossa vida, porque nós morávamos numa casa muito boa, com piscina, tudo dos atletas do Flamengo, né? Só que todo dia tinha que pegar o ônibus, 2 horas de ônibus até a Gávea, chegava na Gávea e não treinava como profissional. Né? Entrava no ônibus do Flamengo, ia para fora do Rio de Janeiro, né? Onde é o Rio do Urubu hoje, e treinávamos lá. Depois retornava para a Gávea e voltava para a casa do atleta do Flamengo. E assim foi, né? Por muitos meses assim. Aí não estava me adaptando, porque foi um choque cultural muito grande para quem não tinha saído de casa, tinha namorada lá na cidade. Aí eu liguei para meu pai buscar a gente. Aí meu pai foi para o Rio de Janeiro, conversou com o Isaías Tinoco, que na época era o responsável pelas categorias de base do Flamengo, né? E ele falou para meu pai, olha, todo mundo quer estar no Flamengo, seus filhos estão no Flamengo e não tem como a gente aumentar o salário deles. Na época eles ganhavam um salário mínimo para treinar, mas toda a estrutura do Flamengo tinha nutricionista, psicólogo, estávamos ali, né? Do mesmo jeito que o Flamengo é o time do Flamengo é hoje, na época era um grande time também. Então, mas nós, como já o pessoal de Curitiba estava atrás do meu irmão e de mim também, né? Para a gente jogar para eles, ficava mais perto da nossa cidade. Aí resolvemos vir embora. Meu pai buscou a gente, fechamos o contrato com Curitiba, né? Mas aí saímos do futebol de campo e passamos a jogar futsal. E aí foi outra experiência também, muito boa, assim, que temos campeão brasileiro, em 87, 2 vezes paranaense. Moramos numa parte hotel ali na Rua das Flores, na 15, Curitiba, né? O clube alugou
uma parte hotel para a gente morar ali. E foi uma experiência, assim, eu acho que a gente não estava preparado pela idade que nós tínhamos, né? Foi tudo muito rápido, né? E eu gosto sempre, quando eu começo a dar aula, me apresento para os meus alunos, eu faço questão de contar essa história para eles, porque eu sei que o sonho de muitos meninos é jogar futebol, estar num clube grande, né? Mas eu faço questão de contar a minha história, não assim para se gabar nem nada, mas para dizer como que foi importante o estudo na minha vida, né? Como vocês pediram para mim, como é que foi essa estada no futebol e agora como professor. Então, assim, o estudo foi muito importante, né, para a minha vida. É o que me dá uma segurança. Eu vi muitos amigos meus, ex-jogador de futebol também, que depois encerrou a carreira, hoje estão passando um momento difícil na vida, né, financeira. Tem o caso da família minha também, de irmão meu que falava assim: Alexandre, para de estudar, cara. Ajuda o pai na joalheria e para de estudar. E eu não parei, e hoje fiz uma boa escolha, porque me deu condições de vir morar na praia, moro bem, um apartamento de frente para o mar ali, bom, e é o que fez a diferença na minha vida, né? Então, o recado que eu dou para os meus alunos, quando me apresento, eu falei para vocês: olha, pode sim correr atrás do seu sonho de ser um atleta, mas não pode deixar de estudar, não pode deixar de estudar, que isso aí fez toda a diferença na minha vida. E eu acredito que se eu tivesse, no tempo do futebol, não parado de estudar, algumas atitudes que eu tomei, não teria tomado, porque o estudo, o conhecimento, ele abre a mente da gente, liberta a gente de muitas coisas, né, da ignorância. Eu vi um dia, na sala de aula, você dá pra sentir que tem alguma coisa que muda? Que mudou, que no caso que mudou, assim, que você pode ensinar dentro do ensino? Com certeza, com certeza. Olha, o futebol, esse tempo de futebol, morando com outros atletas, né, com os jovens, e me ajuda muito hoje a trabalhar com os jovens em sala de aula, né? Então, eu acho que tudo que eu aprendi no futebol também, eu convivo com outras pessoas diferentes de outros estados, né? Me ajuda hoje a ser vejo assim, um professor que procura entender os alunos, tem me ajudado muito sim, em sala de aula, assim, a experiência de futebol. Porque eu vejo assim, hoje o bom professor não é só aquele que domina muito bem o conteúdo, mas ele tem que saber lidar com o aluno, sabe? Tem que saber lidar com o aluno, isso é muito importante. Você tinha falado dos alunos, então a pergunta era sobre os alunos no próximo, mas eu vou perguntar sobre os seus filhos. Eu já vi alguma história engraçada de um deles querer jogar futebol ou querer ser professor? Não, eu tenho dois filhos, o Arthur e a Laura, né? O Arthur tem 23 anos, a Laura tem 13 anos. O Arthur é advogado agora, já está trabalhando como advogado. Logo, quando ele era novinho, né? Eu peguei a bola assim, eu fiz que nem meu pai. Meu pai nunca forçou a gente a ser jogador de futebol, nunca. Tanto que, olha só, meu pai faleceu ano passado e foi um grande homem, sabe? Um grande homem. Ele, por mais que ele foi atleta, quando a gente ligou para ele: pai, vem buscar a gente aqui no Flamengo, ele não falou: não, você vai ficar aí, não vai embora. Ele sempre deixou a gente ter a opção, sabe? Não obrigou a gente a nada, não forçou a gente a treinar, não, ele sempre deixou a gente bem à vontade. E eu fiz o mesmo com meu filho. Quando ele era novinho, eu peguei a bola, jogava a bola para ele chutar. Meu pai estava me visitando aqui na praia, eu morava em Guaratuba. Eu logo vi que ele não levava jeito, eu falei: pai, o que o senhor acha? Vai ser jogador? Então a gente que jogou, só de olhar, você sabe o jeito que o aluno, que ele toca na bola, o jeito dele dominar a bola, né? Você já vê se o cara tem. Então eu nem insisti nada com ele, fiz que meu pai fez com a gente, deixei ele à vontade. E ele seguiu a carreira, agora está seguindo a carreira de advogado, né? E a Laura pretende fazer medicina. Eu gostaria que os meus filhos fossem mais voltados para o esporte, sabe? Mas estão focados no estudo, isso também me alegra. Me alegra. Para você, sim, o que é mais difícil? Voltando lá no comecinho.
você achava mais difícil um jogo decisivo ou enfrentar uma sala de aula? Enfrentar uma sala de aula. Enfrentar uma sala de aula. Não por causa da bagunça, que muitas vezes tem, né? Porque toda vez que a gente vai para a sala de aula, você planeja a sua aula. Você pretende dar uma boa aula. Mas muitas vezes o que um aluno fala para você, uma atitude, uma coisa que tira do foco, você sente aquela dificuldade, né? E o futebol, como era algo que eu me sentia sempre seguro, né? Até estou pensando em voltar a jogar de novo com os veteranos, aí fui convidado para jogar aí lá em Matinhos. Eu sempre me senti muito bem, à vontade no futebol. Podia estar lotado o estádio, o ginásio, porque eu com a bola, mesmo tendo um adversário difícil, um bom marcador, eu não sei dizer assim, me sinto tranquilo, sabe? E com o aluno sempre são vários, é como se tivesse vários marcadores em cima de você, né? Um tem uma personalidade, outro tem outra. E eu não sei se a professora Valquíria ou os professores que estão aqui ouvindo a gente já sentiram isso. Mesmo conteúdo, você entra numa sala, dá aquela aula maravilhosa, tudo dá certo. Sai tudo planejadinho para outra turma, que é o mesmo conteúdo, e a coisa não andou certo, sabe? Não vai certo. Então, eu acho que é a maior dificuldade da sala de aula. Assim. Eu tenho uma pergunta que me pessoal, por que ciências e não educação física? Muito bom. Então, como a mãe dos meus filhos estava fazendo biologia, né? E aí eu falei assim, quer saber? Então vou para a faculdade, vou fazer biologia, ela estava no terceiro ano já, vou pegar os trabalhos dela, aquela mentalidade tudo pronto já, né? E só que daí mudou a grade. E eu tive que me virar sozinho, né? Mudou toda a grade. E ela também queria que eu fizesse biologia, mas eu ia fazer educação física. Tanto que depois, agora, uns 3 anos atrás, acabei concluindo o curso de educação física também. E estou realizando meu sonho, trabalhar com molecadinha no futsal, né? Passar aquilo que eu aprendi, porque hoje, quando eu estou dando aula para eles estão lá correndo no campo e eu fico olhando e falo, cara, por que ele não abre aqui, né? Para receber essa bola e ver sair correndo, que ele é um maluco, dar a volta para receber lá na outra ponta, né? Pela experiência que a gente tem no futebol, né? Então já faz 2 anos que eu estou trabalhando com educação física e está sendo muito bom. Gosto de biologia, gosto de ciência, mas minha área é educação física mesmo. Como que foi, tipo, o primeiro dia de aula, assim, para você? Foi nervoso ou você já ficou... Foi, porque na faculdade a gente teve pouca experiência em sala de aula, cursando, né? A gente faz lá umas disciplinas que você vai lá e assiste algumas aulas. E eu lembro que quando eu estava no último ano, uma documentadora da cidade lá me chamou para pegar umas aulas, numa cidade vizinha, né? E eu fui trabalhar com EJA, mas foram poucos meses, 3 meses. Então, diferente, tudo diferente, né? Para escrever no quadro, mas daí entrou o futebol, né? Aquela experiência que eu tive de lidar com pessoas que eu nunca tinha visto, né? Você estava lá, de repente, chegou mais 2, 3 atletas lá do Nordeste. Outra pessoa, você tinha que manter uma postura, conversar, fazer amizade. Então eu usei isso para a sala de aula, né? E quando eu vim trabalhar na praia, em Guaratuba, eu comecei com o ensino fundamental. Então, foi um pouco engraçado, né? Mas me preparava um monte em casa, tocou tudo, né? E tranquilo. Se você pudesse escolher você escolheria esportes ou entrar dentro de uma sala de aula e só dar ciências para o resto da vida? Eu gosto muito de esporte, gosto.